Gente, Negócios de hoje, nós estamos aqui com um convidado de honra, mais do que especial, Jairo Lima, ele que é advogado criminalista. Nós vamos falar tudo sobre a Maratona de Argumentação Jurídica, que vai acontecer no dia 10 de junho, às 18 horas, no Centro Universitário Unifaes. Professor, seja muito bem-vindo. Quero que você fale aqui para os telespectadores como foi que surgiu esse desejo de idealizar esse evento tão grandioso como a Maratona de Argumentação Jurídica. Então, primeiro, boa noite, né, a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, Tayanara. Registrar inicialmente aqui nessa fala os cumprimentos elogiosos a todos os nossos queridos alunos do terceiro, do quinto período, todas as equipes que compõem o evento, aqueles que se dispuseram também nos bastidores a estar nos ajudando a fazer com que o evento cresça cada vez mais. Nós começamos esse evento, Tayanara, há 4 anos, né? Nós estamos na 4ª edição. E o evento ele surgiu de um projeto embrionário, cuja a ideia inicial ela foi fecundada a partir de um convite que eu recebi. Eu recebi um convite da professora Glaucia, que se estiver nos acompanhando já deixo o meu abraço aqui. E neste convite eu participei de uma mesa de jurados para avaliar um circuito de debates que foi promovido com acadêmicos do curso de Direito, salvo engano, do terceiro período. Pois bem, então naquela ocasião havia um debate de diversa natureza, né? Os alunos foram colocados diante de casos práticos, onde haveria necessidade de solucionar os casos práticos, sustentando teses jurídicas. E ao olhar, ao me deparar com aquele projeto, eu verifiquei que eu poderia readequá-lo, reinventá-lo, reestruturá-lo para que ele fizesse parte das minhas cadeiras das disciplinas de Direito Penal. Então, passei ali a projetar aquele evento de debates, mas voltado agora para uma discussão puramente da área das ciências criminais, que são as minhas cadeiras na faculdade, as disciplinas a qual ministro. Então, foi com essa reinvenção do projeto, né, como se diz aí na filosofia grega, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então nós transformamos o projeto original nesta hipótese voltada ao direito penal e isso foi muito bem aceito. Lançamos inicialmente junto ao terceiro período uma maratona que foi feita primeiro em sala de aula, com 8 equipes debatendo, através do sorteio de questões, do sorteio da posição que cada equipe ocupava, se ia sustentar uma tese de acusação e de defesa, tudo isso fazia parte do sorteio, né? Seria um elemento surpresa. E isso também sob o crivo de uma mesa julgadora, que ao final iria ratificar ali a sua avaliação. Então nós tivemos uma primeira edição desses moldes, posteriormente chamamos a atenção da faculdade, conseguimos já utilizar o espaço do centro de eventos, né? Que como você bem sabe... Já iniciou na nossa turma, na época. Já iniciou na sua turma, um espaço sem igual aqui na nossa região, como você sabe, há uma capacidade gigantesca de ocupação de 700 poltronas. E que foi desafiador, porque a gente precisava ter aquele público naquele momento, né, professor? Perfeito, né? Porque você ocupar um espaço dessa dimensão certamente exige um cuidado, uma cautela muito maior e um engajamento, né, dos alunos também em convidar as pessoas para participar e tudo mais. Mas deu tudo certo, nós fomos projetando ali objetivos, metas e ano após ano nós conseguimos superá-las, né? Tanto é verdade que a gente chega nessa 4ª edição já com esse nível, né, de publicidade maior que o evento tomou, o nível de proporção, o nível de engajamento, o nível de discussão que a comunidade jurídica da cidade tem se comprometido. Nós observamos, inclusive, uma mudança de comportamento dos acadêmicos de direito. Amadurecimento também. Perfeito, há esse notório amadurecimento, um senso de responsabilidade, um senso de racionalidade. Percebo que os alunos, a partir de experiências como essa, eles analisam ali a métrica da oratória,
de como Justamente. o tempo é importante, de como a pausa é importante, do valor que tem cada uma das técnicas dessa arte que é a oratória. Então, um projeto embrionário que ganhou vida própria, né? Eu diria que a maratona de argumentação jurídica ela é um organismo vivo. Verdade. E tal qualmente um filho, na relação de um pai com um filho, você cria um filho para o mundo. A maratona foi pensada também neste modelo, nesses moldes, de que um dia fosse um evento que ganhasse proporção gigantesca, a ponto de ser muito maior do que todos nós que participamos dela. E isto é o que representa para mim a maratona hoje. Um filho que ganhou asas e voou, né? De modo que não se sabe ao certo onde estaremos no próximo ano. O que eu sei é que será muito maior do que já é agora. Eu sou assim, muito suspeita para falar, porque eu me sinto muito lisonjeada, né, de poder compartilhar essa experiência junto com o professor. O Jairo é meu professor, eu sou acadêmica do curso de Direito também, estou no 5º período e a argumentação, a maratona de argumentação jurídica, o nome já diz tudo, a argumentação jurídica. Ela não é uma maratona, ela, claro, ela foi idealizada, está sendo liderada pelo professor, que ele hoje está liderando aí a cadeira das disciplinas de direito penal, porém, ela vai muito além do direito penal. É onde você, tanto quanto advogado, a gente conhece hoje, por experiência própria, muitos advogados que não conseguem fazer uma sustentação oral em nenhuma das áreas, seja ela área trabalhista, em uma audiência, porque as pessoas quando dizem assim, eu vou para uma audiência, a audiência ela não remete só à parte criminal, à parte penal, todas as áreas você precisa ter uma boa sustentação oral para você defender a sua tese. Então, 90% da turma, eu me incluo nesse percentual. No início, a gente sempre idealiza ir para alguma área do direito. Uns falaram que era para concurso público, outros para área trabalhista, tributária, outros já se identificam mais ali com a parte previdenciária, e o professor ele teve essa missão importantíssima de mostrar tanto quanto o direito penal ele é importante, ele é relevante, ele faz de fato a diferença dentro da sociedade, porque você está lutando pelos seus direitos. Então, obviamente a gente vê esse desejo dentro da turma, porque são turmas iniciais, como você mesmo pontuou. No 3º período, um aluno acadêmico de 3º período, ele ainda não tem uma base acadêmica o suficiente para fazer uma sustentação dessa. Geralmente, a gente vê esse tipo de trabalho sendo feito com os alunos já no 5º, no 6º, ou até mesmo no 8º período, não é isso, professor? Então, você despertou esse desejo dentro de uma universidade acadêmica que não é só dentro do nosso centro universitário, também em outras universidades a nível de Floriano, já estamos despertando desejo também em outras cidades, outras instituições de ensino estão entrando em contato também para saber como é que funciona, como é que está sendo esse modelo, porque a gente vê muitos eventos acontecendo aqui em nossa cidade, a nível nacional, voltados para a parte do direito da família, previdenciário, voltado apenas para o público de advogados. E o seu evento ele é diferente. Os advogados abraçaram o seu projeto, porém é um evento feito 100% por acadêmicos, para acadêmicos e para a população que queira assistir, queira entender. Então, assim, é algo grandioso. Não é só um projeto de argumentação, não é só uma avaliação, é algo que está amadurecendo toda essa turma. Eu me incluo nesse percentual, como eu falei anteriormente, porque de início você sente aquele medo, aquele receio de ficar ali na frente ali da turma, fazendo a sustentação, e hoje todos sustentam muito bem, tem essa boa oratória, e eu tenho certeza que todo mundo deve muito isso a você. Eu fico muito lisonjeado com as palavras, Tainara, e eu costumo dizer o seguinte, que o direito sem a oratória é uma arte inerte, e a oratória sem o direito é absolutamente vazia, de modo que há uma necessidade aí de complementação entre essas ciências, né, do conhecimento. A maratona, ela fortalece essa perspectiva. A maratona, ela não é um projeto acadêmico, é um projeto de vida, como você bem frisou. Porque discutir a arte da oratória, debater com empatia, com senso crítico, com honestidade intelectual,
muda vidas. Eu diria mais, salva vidas. Você narrou muito bem na sua fala, Tainara, que há uma dificuldade latente no mercado exponencial, sobretudo na advocacia, mas não exclusivamente na advocacia. Uma dificuldade de engajar um discurso persuasivo dentro das leis processuais. Há servidores públicos também de carreira que também possuem essa dificuldade natural de capacidade de convencimento ou de argumentação. Então, isso demonstra que os cursos de direito, e isso é uma crítica não institucional, mas é uma crítica geral, que os cursos de bacharelado em direito no nosso país, eles têm se modelado odiernamente para a leitura, e às vezes para a leitura crítica, uma leitura resumida, uma leitura apostilada. Não é isso que nós queremos dos nossos alunos. O que nós queremos dos nossos alunos é capacidade de raciocinar, capacidade de emitir uma opinião com base jurídica sólida e, acima de tudo, com muito senso de empatia, porque sem isso não seremos deveras juristas. Essa é uma experiência que, para não ficar apenas no aspecto teórico, nós desenvolvemos pragmaticamente, rotineiramente em sala de aula. Você é testemunha de que nós promovemos, para além da maratona, diversos debates em sala de aula, de que o meu estilo e o meu método ele pretende e projeta o aluno para um nível de protagonismo. Hoje as pessoas chamam isso de atividades interativas ou integrativas ou metodologias ativas. Mas eu sempre fui afeto à ideia de que o aluno deva ser, de fato, o protagonista do seu próprio destino, o professor operando ali como um mediador. Hoje eu tenho muito orgulho de verificar em loco a evolução dos alunos quando a gente inicia no primeiro ou no terceiro período, as primeiras disciplinas, e aí eu faço um comparativo para um semestre ou dois depois, a gente vê que é notório a evolução desses alunos, né? Por quê? Porque se expuseram. No primeiro haverá uma dificuldade que é absolutamente natural, as pessoas reagem de maneira diversas quando são colocadas sob pressão, mas o certo é, como também costumo dizer para os alunos, embora a maratona ela coloque as equipes em condição de competição, na verdade o único competidor de fato que ali trava um embate com o aluno é ele mesmo. Porque a maratona é uma maratona de superação, onde o indivíduo que participa do projeto, e não só do dia, mas, como você sabe, nós passamos 6 meses trabalhando na ideia do projeto da maratona. O aluno, quando chega no dia do evento, ou no dia logo após, depois de ele ter discursado ali no palco para essa plateia absolutamente qualificada, ele não é mais o mesmo aluno de quando ele iniciou o projeto. E essa é, de fato, uma atividade que revoluciona a maneira de pensar e, sobretudo, a maneira de agir do aluno. E foi, então, visando esse ponto nevrálgico da atuação nossa como profissionais que eu identifiquei que a maior falha, muitas pessoas, muitos acadêmicos de direito, têm um gosto pela leitura. É natural. Quem não gosta de ler não deve procurar o curso de direito. Verdade. É um curso formado cuja ferramenta de trabalho é absolutamente formada por livros, né? Nós não costumamos dizer também para os alunos, veja que o jurista ele não tem como ferramenta de trabalho uma chave de fenda, um bisturi, ou uma fita médica, ou um capacete de engenheiro. A ferramenta de trabalho dele é a palavra. Para eu falar bem, para eu me posicionar bem, eu preciso de leitura. Portanto, não existem laboratórios para os alunos de direito. O que existe é uma biblioteca e você tem que usá-la, não tem jeito. A maratona também ela tem a capacidade de demonstrar para o aluno a importância dessa leitura, dessa releitura e, acima de tudo, de criticar também o que se lê. E não apenas abraçar como se fosse uma verdade absoluta, porque o senso do aluno de direito tem que ser, de fato, um senso crítico muito apurado, se colocar à disposição de enfrentar.
inclusive autores renomados, Doutrinadores. e os doutrinadores renomados, Doutrinadores. e os doutrinadores, e discordar, porque Verdade. não, só eu discordo do que disse esse grande jurista. E argumentar. Discorde, mas fundamente a sua discordância, né? Isso é muito legal, a gente nota então que a maratona tem esse projeto de fato mudar a vida. Não é um projeto acadêmico, é um projeto de fato de vida. Professor, eu fico muito feliz. O Jairo Lima, ele que é advogado, atua em várias cidades, vários estados aqui do nosso país, é gabaritado, tem uma bagagem incrível, e eu fico muito lisonjeada em receber você aqui no nosso programa. Quero fazer um convite para você deixar aqui para os nossos telespectadores que estão nos assistindo a sua mensagem final. Qual o conselho que você dá para todos esses acadêmicos, familiares, todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? De fato, o que é a argumentação jurídica? Além do evento, o que essa argumentação, o que esse projeto de vida, ele pode transformar na vida de cada uma dessas pessoas? Maratona de argumentação, ela funciona como um divisor de águas, né? Existe o indivíduo antes e depois de ter participado. Existe o indivíduo antes e depois de ter assistido à maratona. Existe o indivíduo antes e depois de ter auxiliado de alguma forma na execução do evento. Portanto, todas as partes são de fato parte de um todo e estão absolutamente conectadas, de modo que quem ajuda na limpeza, ao marketing, as equipes de assessoria, de organização do evento, as equipes de debatedores, a mesa de jurado e o público-alvo que está lá sentado nos assistindo e acompanhando pela internet, todos eles terão certamente as suas vidas transformadas pelo poder da palavra, pelo impacto da capacidade de persuasão que os alunos apresentam ali nos seus discursos. É um evento que dura a noite toda, vai de 18 até por volta de 21h40, né? Mas sem que ele seja enfadonho, porque uma característica peculiar da maratona é o fato de que há uma renovação de argumento a cada 6 minutos. Então não há uma quebra de um raciocínio linear. O que há, na verdade, são situações que são colocadas sob 2 pontos de vista. Isso é que é legal. Temos argumentos para defender uma determinada situação e temos também para condená-los. E todos esses argumentos têm viabilidade jurídica. Esse é o grande... E o sorteio vai ser feito na hora, no caso. O sorteio será feito na hora. Essa é uma grande virtude também do curso de Direito, né? Então, essa capacidade de contrapor ideias com argumentos também jurídicos de igual ou de até de melhor nível. Então, isso é legal. Força os alunos também a pesquisarem fontes, a promoverem debates, inclusive, sobre a defesa de ideais que eles sequer acreditam, né, por conta do sorteio que é o que é feito. E isso também força ele ali a sair da sua zona de conforto e passar a pensar diferente, beber de outras fontes que ele não beberia se não fosse colocado sob pressão. E a partir daí ele desenvolver a capacidade de raciocinar. E olha que legal, porque muitos alunos também, ao submeter a expressões dessa natureza, eles também me confidenciam depois que pensavam uma coisa sobre um determinado ponto. Por exemplo, professor, eu era contra o porte de arma, mas agora depois dessa releitura eu posiciono a favor, de fato há uma necessidade. Então é muito interessante porque a maratona ela coloca os alunos sobre essa pressão e essa necessidade urgente de beber de fontes que no cotidiano dele ele não beberia, porque são assuntos que ele, inclusive, eventualmente pode vir a discordar. Então, esse é um dos pontos fundamentais da maratona. Mas o segundo ponto, e esse eu considero em absoluto o ponto que inclina o evento para o sucesso que se pretende, é a participação direta dos alunos, né? Os alunos que participam auxiliando. Hoje eu tenho uma equipe de mais de 15 pessoas. Cerca de 20 pessoas me auxiliam nos bastidores, funcionando como equipes de marketing, de patrocínio, de assessoria e de organização. Todas essas funções são ocupadas pelos alunos voluntariamente. Não há nenhuma espécie de solicitação, de bonificação em virtude disso, o que demonstra claramente que a maratona é de interesse da comunidade acadêmica. Eles promovem o evento. O evento não é meu, do professor Jairo,
O evento é dos acadêmicos do curso de Direito, promovido por eles, engajado por eles, tudo aquilo que viabiliza a execução do evento, do auditório, é realizado pelas equipes que eu acabei de citar. Então eu fico muito orgulhoso de falar sobre esse ponto em específico, porque esse ponto, ele me causa um júbilo enorme. Os alunos se comprometem, os alunos participam ativamente, os alunos sugerem, me auxiliam em tudo e fazem isso com muito amor no coração, uma convicção de que o projeto Maratona de Argumentação Jurídica é de fato um projeto que muda vidas. Os alunos, então, eles são os principais idealizadores do evento, o evento é para eles e é a única experiência, Tayanara, que coloca em um auditório com 700 cadeiras, alunos como protagonista do evento. Não há, como você bem sabe, convidados externos, professores doutores, juristas internacionais, não há nenhum tipo de palestra, de mesa redonda. O evento todo é uma maratona de debates e todas as equipes são formadas somente por alunos. Estarão lá prestigiando, assistindo, mas os alunos que serão protagonistas do evento. Os alunos que serão os protagonistas. Portanto, no avançar do tempo aqui, o que eu posso... eu queria terminar minha fala convidando, né? Convidando quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, o evento é gratuito. O evento gera um certificado de 20 horas para os ouvintes, inclusive. Então, haverão diversos certificados de debatedores, jurados e o de ouvinte, o público que estará lá presente. Inscrições gratuitas, como eu já informei. Deixaremos o link do site onde as inscrições são realizadas. Últimas vagas aí disponíveis. E você que vai participar como ouvinte, você que tem dúvidas se quer ou não fazer direito, você que já é um profissional do direito, mas não se sente bem quando precisa argumentar em público, quando precisa convencer um delegado, um promotor, um juiz, nas suas atividades, compareça esse evento. Esse evento é para você também. Todos que estarão lá estarão concorrendo também a mais de 30 prêmios que nós conseguimos junto às empresas aí parceiras, né? A TV Conecta é uma parceira, a própria Tayanara é uma parceira e a gente só tem a agradecer a vocês que fizeram ser possível o evento tomar a proporção que tomou. Estaremos sempre à disposição, sempre que quiser tratar sobre essa pauta, né, e pautas semelhantes. O que for para benefício dos alunos, conte sempre comigo. Nós que agradecemos, em nome de todo o Grupo Conecta, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. E o nosso programa está chegando aqui a um breve intervalo comercial. Não percam essa oportunidade de participarem do nosso grandioso evento Argumentação Jurídica, que será no dia 10 de junho, às 18 horas, no Centro Universitário Unifaesp. Retornamos após o intervalo, diretamente de Teresina, Piauí, com mais uma convidada do nosso programa Gente Negócio de hoje. Eu tava começando a faturar com o meu empreendimento. Cria vergonha, Jéssica. Com a ruma de incentivo do governo do Piauí, te apruma, vambora! Com o apoio do governo do Piauí, o empreendedor tem crédito na mão. Já são mais de 180 milhões investidos em crédito para novos negócios. Toma teu crédito. Aí eu vi trabalho. Aí eu vi futuro. O Hospital João Paulo II é referência em urgência e emergência, com atendimento 24 horas por dia. Aqui, cada vida é prioridade e cada profissional faz parte desse compromisso. Dos médicos e enfermeiros aos técnicos, todos têm o mesmo propósito: cuidar. Cada gesto, cada ação faz a diferença, porque para nós, saúde é compromisso e o cuidado é o que nos move todos os dias.
Estamos de volta com o nosso programa, agora com a Érica, ela que é empresária do ramo da beleza, há mais de 19 anos atuando no mercado e no ramo da beleza, um salão conceituado aqui em Teresina, e nós vamos falar muito sobre empreendedorismo, sobre oportunidades, sobre desafios, porque não é fácil, não é isso, Érica? Empreender, principalmente quando você trabalha com pessoas, é um trabalho manual em que você sempre busca ter parcerias, profissionais parceiras para estar alinhado também ao propósito do seu negócio. Ela que é formada em administração, mas que se encantou, e eu tenho certeza que uma profissão, ela também é atrelada a uma vocação. E essa vocação é algo que lhe trouxe até aqui, ao longo desses 19 anos de empresa. E eu quero que você se apresente, fale um pouco quem é a Érica, como surgiu a sua empresa, como foi iniciar nesse ramo, e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu sou a Érica, como você bem falou, formada em administração de empresas, sou mãe, tenho aí a minha empresa já há 19 anos, né? Mais de 19, a gente já está quase 20 anos no mercado. E o propósito da nossa empresa é exatamente levantar outras mulheres através da beleza, né? Como eu sempre digo, desde que eu coloquei o EF Studio, foi sempre pensando em não levantar só aquelas, não deixar só bonita aquela cliente que sentou na cadeira. Não, a gente procura fazer bem para os nossos colaboradores também, porque quem está trabalhando ali com a gente, quem segue a gente nas redes sociais de alguma forma, é beneficiada de alguma forma com uma dica que a gente deixa, com algo que a gente fez por aquela mulher e faz com que ela volte para casa melhor, vá para o seu trabalho melhor. Então, assim, a beleza é muito além da cadeira, como eu gosto de falar. É realmente aquele cuidado que você tem desde a ligação, quando elas entram em contato com a gente, ou quando a gente está falando com elas ali pela rede social, até a hora que elas levantam da cadeira, saem se olhando no espelho, se sentindo realmente bonitas, empoderadas, pronta para qualquer coisa, para o seu trabalho, para voltar para sua família, para tudo. Eu costumo dizer, Érica, que a mulher, quando ela procura o salão, né, quando ela vai se produzir, arrumar o cabelo, a unha, a sobrancelha, muitas vezes aquele momento para ela, além de elevar a autoestima, ali é uma terapia. Sim. É um momento em que ela tem para ela. Então, assim, ela procura estar bem, conversar. Às vezes ela chega com um astral um pouco baixo, sai com aquela energia positiva. Então, sempre é uma troca. Sim. Então, como você está ali para vender beleza, beleza é saúde. Então, você também sempre tem que ter essa autocobrança interna, porque você precisa estar sempre bem para estar ali conversando, aquele atendimento humanizado com as suas clientes, porque isso é o que de fato fideliza. Sim, sim. Como a gente sempre fala lá no salão, salões, né, assim como outras empresas, tem vários. Então, se a pessoa te procura, se a cliente te procura, tem algo especial que ela viu naquele teu atendimento. Faz toda a diferença, você saber ouvir, porque ouvindo a cliente, tu sabe exatamente o que ela precisa naquele momento. Então, acontece muito, eu tenho clientes de muitos anos, do início do salão, né? E uma coisa que eu ouvi já essa semana, mais precisamente, foi ontem, de uma cliente minha de muitos anos. Ela estava muito mal, ela chegou com problemas, né, de casa e tal, e nisso que ela sentou ali, eu só quero um café, sentar aqui um pouco, já. E quando terminou o atendimento dela, aí a gente começou, fez uma escova e tal, conversamos. Quando terminou o atendimento, ela já tô tão melhor. Então, assim, isso enche a gente de... Então, o propósito é esse, saber que você fez bem, não só com aquela escova, com aquele tratamento, não é só vender o produto, né? Isso a gente precisa, porque a gente sobrevive disso, né? Mas o mais importante é ver que você tocou aquela cliente de alguma forma, você ajudou ela de alguma forma. E isso acontece em todo atendimento nosso, e é o que faz a gente saber que está no caminho certo, porque a gente iniciou por isso.
e a gente quer continuar fazendo isso cada vez melhor. Eu tenho uma amiga, né, Érica, que ela sempre diz, ela assiste todos os meus programas, ela, Tayanara, tem filtro para o rosto, mas no Instagram ainda não existe filtro para cabelo. Então, assim, quando uma mulher, ela tá com a autoestima um pouco assim baixa, ela quer mudar a cor do cabelo, quando ela está passando por uma fase nova na vida dela, geralmente ela muda o corte, ela muda a cor, e você está ali contribuindo com que ela consiga se sentir melhor. Hoje eu sempre digo que em todas as áreas da vida, em todas as profissões, as pessoas no início se assustavam muito com o digital. O digital vai tomar de conta do mundo, o digital vai fechar todas as empresas. Gente, não vai. Porque algo que o digital não compra é o atendimento humanizado. É você ter uma troca, é você ter aquela pessoa como uma cliente, não só como uma cliente, mas como uma amiga. Você se torna até mesmo que confidente daquela pessoa, porque aquela pessoa, às vezes, na correria do dia a dia, não tem um momento de escuta em casa. Na correria do trabalho, é filho, é escola, e aquele momento é só seu e dela, não é verdade? E você falou do digital, de certa forma, o digital ajuda muito, né? Não só pela venda, mas também eu estou em contato sempre com as clientes, eu observo também o Instagram delas, né? Não é como eu falo, não é só na cadeira. E aí também aconteceu agora recentemente, uma cliente minha está em um processo de emagrecimento, né? Ela emagreceu 36 quilos. Ela está com uma vida totalmente diferente, começou corrida, alimentação saudável, mudou tudo, né? E aí eu entrei em contato com ela, eu vendo essa evolução dela, eu falei, vamos agora fazer uma mudança no cabelo, acho que chegou o momento, tô vendo que você tá bem, mas você pode ficar melhor. E aí nessa conversa, ela, pois amanhã eu tô aí. Isso é bom. E nisso a gente fez uma transformação. Ela disse, Érica, por que eu não fiz isso antes? Então assim... Isso é tão bom, ela se sentiu lembrada. Exatamente. E Isso aí a gente fez bom. essa mudança e com isso tanta gente foi tocada, porque a sensibilidade de você ver o momento da pessoa, mesmo não estando na cadeira do salão, entendeu? Então, assim, ele te ajuda também. Você está acompanhando de longe essa cliente também, né? Então... Às vezes as pessoas, quando... Eu conheço muitas parceiras, né, que empreendem também na área da beleza, em Floriano, e por algumas vezes eu escutava muita dificuldade, dizendo que o comércio estava saturado, as coisas não estavam fluindo muito bem. Agora eu te pergunto, Érica, Teresina, capital, é uma cidade gigantesca. Salões de beleza que existe praticamente em quase toda esquina, em todo lugar, em todo bairro. As melhores estruturas, o Instagram, você vê ali, investem muito em marketing, mas o que é o diferencial que existe dentro de qualquer negócio, principalmente na sua área, é isso que você faz, é buscar a sua cliente, é entender o que ela está precisando naquele momento. Você não está vendendo um serviço pensando no retorno financeiro. Claro que não é uma instituição sem fim lucrativo, precisa se manter porque tem despesas fixas mensais, mas você está buscando entregar o além para a sua cliente. Então isso é o que fideliza muitos anos de história de mercado, é o seu diferencial no caso. Com certeza. No início da minha trajetória se falava muito entre os cabeleireiros, né, que é um pessoal que é desunido e tal, mas não é. Hoje, graças a Deus, as pessoas entenderam que isso não existe. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. O teu atendimento vai tocar uma cliente de uma maneira, o atendimento do teu colega vai tocar de uma outra maneira. Então, se você atender, o diferencial é você atender bem. Você atendeu bem, independente da área, você está preocupado realmente, verdadeiramente com o teu cliente, o teu resultado vem, o teu cliente vai fidelizar, entendeu? Então, como os meus aqui vão fidelizar, o do meu colega também vai, então o diferencial é o teu atendimento. Como eu sempre falo, se é uma cidade pequena, que tem 5 mil habitantes, você não consegue atender 5 mil pessoas. Então, assim, vai ter uma pessoa que vai se destacar, você tem que procurar um nicho, você tem que se destacar em algo. Então, você tem que mostrar o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? É servindo uma água? É servindo um cafezinho? É servindo uma experiência. A sua cliente quer viver uma experiência. Você vai ser referência em loiro, em mega, em liso, em cabelos que são
volumosos, afro, então sempre vai ter um nicho que você tem que focar. Claro que você vai atender todas as áreas, mas quem não sabe o seu público-alvo, qualquer lugar tanto faz, então qualquer público tanto faz. Então, assim não gira porque você não fideliza, não é, Érica? Que foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Demorou um pouco porque você fica ainda centralizando, né? Mas foi algo que eu entendi porque você começa a querer fazer muito bem em todas as áreas ali, né? Vamos fazer agora o bronze, vamos botar o bronze no salão, vamos fazer isso e tal. Mas você não consegue fazer tudo sozinho. Então, e nem se especializa em tudo. Então, você tem que escolher algo ali para que você seja muito bom naquilo. E aí, com isso, você vai descentralizando para você poder crescer, que foi a minha dificuldade no início. Eu achava, eu só, por conta do perfeccionismo, né? Você acha, não, eu faço bem feito aqui isso, então deixa comigo. Então, não é que você botava um funcionário, mas você acabava indo lá para fazer aquele serviço. Então, assim, não é que você não confiava no teu funcionário, mas é que tu confia tanto em ti que você acabava... Perfil dominante. Exatamente. E eu tive que mudar isso para poder começar a crescer. Então, como você estava falando, se você não tem como, você tem que, não tem como atender todo mundo sozinha, senão você não cresce, né? Então, você vai ter que colocar mais gente com você, vai ter os outros colegas nos outros salões também, tem público para eles exatamente por conta disso, da gente não conseguir, não tem como atender todo mundo. E dentro da tua empresa mesmo, não tem como tu fazer tudo, né? E aí a gente... Se durante o dia você só consegue... Érica, só consigo atender 10 escovas simples. Se for química, só 2 no máximo. Isso. Porque um loiro demora quase 4, 5 horas. Dependendo. Então, assim, quando você pega um trabalho como esse, se você tem um faturamento X mensal e você quer crescer em grande escala, você precisa ter pessoas. Tem. E esse é o gargalo do salão. Porque hoje em dia você ter pessoas que são alinhadas ao teu trabalho, que você de fato coloque ali, que engajar a equipe, captar essa equipe, porque eu acho que também é um pilar bem desafiador. Como que foi essa questão, Érica? Mas o mais complicado realmente é você criar a cultura, né? Então, assim, você criar uma cultura dentro do salão é o mais difícil, é o que a gente vem trabalhando. Eu não posso, o grande erro da gente no início é simplesmente contratar o funcionário. Estou precisando de uma escovista, coloca a escovista. Mas aí você não olhou quais são os princípios daquela pessoa, né? O que é que ela realmente pensa. Tudo bate com o que é o teu, né? São os teus princípios, como você pensa, bate, porque senão não dá, você não vai ter um conflito ali. Então, na hora de contratar, é o mais importante. A gente mostrar, o F-Studio funciona assim, a minha empresa funciona assim, e é assim que a gente tem que caminhar. E mostrar por que tem que ser assim. Não é só impor, porque o teu colaborador, ele precisa entender que você age assim, mas por que você age assim? E eu gosto muito de falar. Minhas clientes estão há tantos anos comigo, tem um motivo, porque elas gostam desse perfil que eu tenho, senão ela procuraria o meu colega. Então, é esse perfil que você tem que permanecer fazendo. A gente vai ouvir o colaborador, claro que sim, né? Mas aí é onde a gente cria a nossa cultura. O F-Studio trabalha assim, nossa empresa funciona assim. E a gente sempre procurar com isso, não impor, mas mostrar a necessidade de ser assim. Então, é isso que tem mudado a minha empresa. Estava com muita dificuldade. Entra funcionário, sai funcionário. Aquela rotatividade. Isso. E aí a gente começou... E isso afasta cliente. Porque tem cliente que como a gente acabou de falar, você não vai conseguir atender todos. Então, ele entra... eu era atendido por fulano. Hoje não tem manicure, hoje tá fulano, tá ciclano. Então, assim, se tem essa rotatividade, muitas vezes o teu cliente chega e não tem aquele funcionário ali por algum motivo, eles começam a se afastar. Então, muitas vezes chegava dizendo, mas o que está acontecendo e tal? Então, o que acontece é isso. Você tem que ter uma frequência. A coisa tem que ser, de certa forma,
uma coisa contínua, né? Ali tá aqueles teus, se você entende que o funcionário estão sempre aqueles mesmos funcionários e aumentando a quantidade de funcionários e não toda hora trocando, porque se essa rotatividade é grande, o teu cliente também não acompanha. Por que isso acontece aqui? Na hora que eu tô me adaptando com fulano, ele sai, eu gosto. Já tem outra pessoa. E salão tem isso, né? De você gostar, de você se identificar com aquele profissional. Se tá sempre saindo, e é aonde a gente tem que procurar entender por que é que você tá perdendo aquele funcionário. E a cultura te ajuda nisso. Se ele abraça o teu propósito, ele não quer sair. E aí você consegue permanecer com aquela equipe por mais tempo, e tudo isso contribui para que tudo flua bem, né, dentro da empresa. Isso é muito bom. A gente gravou um programa aqui com uma psicóloga, onde ela frisava muito a respeito de cultura. E isso funciona em todas as áreas. Cultura não é só aquela placa de missão, visão, valores. Ali é só Ctrl+C, Ctrl+V. Cultura é, de fato, você entender quais são os princípios dessa empresa. Se você acha uma pessoa alinhada com teus princípios, de fato aquela pessoa não vai querer sair. E isso é ruim para a imagem da empresa quando você tem uma rotatividade muito grande de pessoas em todas as áreas. Então, hoje é um gargalo que todas as empresárias, empreendedoras do ramo da beleza precisam trabalhar. Esse funil, mas onde é que eu estou errando? O que está faltando? É treinamento, porque assim, eu acho que cultura é treinável. Mas às vezes tem certas pessoas que quando já vai para a personalidade da pessoa, aí já é algo um pouco mais complicado. Aí você já tem que ter aquele funil no alto da contratação. Antes mesmo de contratar, para não ter esse tipo de constrangimento, você já tem que entender o perfil daquela pessoa, né, Érica? Exatamente. Que não é fácil, porque quando você contrata, você não consegue ver assim tão a fundo, né, como aquela pessoa realmente é, nem no sempre convívio, é no dia a dia, é no convívio, né? E também não insistir. Algo que eu vejo muito, a gente insiste muito, né, pela dificuldade de profissional, né, em algumas áreas, principalmente a área de manicure, né? A gente tem uma dificuldade. Se você olhar, toda hora tem alguma publicação. Contrata-se manicure. Contrata-se manicure. Em todo lugar. Então, é uma dificuldade muito grande contratar manicure. Então, às vezes, você fica com um profissional ali e com aquele receio de perder. Então, assim, isso também é uma problemática, porque muitas vezes você perde muito mais em ficar com um funcionário que não se adequa à tua cultura ali, né? E, geralmente, quando aquela manicure é muito boa, ela começa a querer atender por conta própria, a domicílio, em casa. Acontece muito. Muito. Eu vejo até mesmo com os meus colegas, eu olho para empresas assim que você vê que a pessoa tá lá há anos, fez cursos com aquele teu colega e tal, cresceu ali e de repente abre seu espaço e leva tudo. Então, assim, você não pode desanimar com isso, porque isso é constante, acontece constantemente na nossa profissão. E é não desanimar, porque do mesmo jeito que vai, outros vêm, daqui a pouco também, os que são foram ciclos, voltam. né? Exatamente, são ciclos. Às vezes a gente se apega muito àquele parceiro, aquela parceira, aquele funcionário, aquele colaborador. Eu sempre me remeto assim ao parceiro, à parceira, porque tem uma lei, né, de salão parceiro, que você consegue fazer um contrato de PJ para PJ, não gera vínculo empregatício. Isso. Então, assim, quando você se apega demais àquela pessoa, seus clientes se apegam àquele profissional, no início é um pouco doloroso, mas isso é algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente. É um ciclo, encerrou, às vezes vem outra pessoa que pode até ser melhor do que aquela pessoa que estava com você, né, Érica? É isso. E quando você começou, como foi? Você já iniciou, porque ninguém começa grande, é um propósito. Como foi que você se identificou com essa vocação de atender na parte da estética, da beleza? Realmente foi amor desde da infância, assim, sempre gostei de mexer no meu cabelo, andar das bem primas, arrumada. sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, assim, era de todas as formas, era para eu não ter entrado nessa área, porque meus pais me colocaram para estudar em escolas, né, que
estudei numa das maiores escolas aqui de Teresina, então as expectativas vai fazer medicina, direito. Meus irmãos hoje estão na área, né, direito, estão todos concursados, então a expectativa em cima de você é grande que você vai fazer uma das duas. Ouvi muito isso durante a adolescência e era sempre questionado qual a área. Então para mim sempre foi muito frustrante, porque eu não conseguia me identificar com nenhuma dessas e não, todo mundo lá sabia na minha família, meus primos, o que é que realmente queria. E eu me frustrava, porque comigo eu não pensei não me identifico em nada disso. Aí eu comecei a entender que eu disse, não, o que eu gosto é isso e eu vou seguir nisso. Então, como eu não poderia... tinha que ter uma formação e o que eu achei que mais seria interessante para mim seria a área da administração, né? E foi onde para administrar o seu negócio. Isso. Aí fiz a administração. No início ninguém aceitava ainda, porque a expectativa era outra, mas aí você vai mostrando, Aquele sentimento da rejeição, às vezes ele bloqueia um pouco a gente, né, Érica? Porque o sentimento da rejeição é diferente de abandono, né? Rejeição é quando os seus pais, na sua infância, alimentam dentro de ti aquele desejo que no fundo eram deles. Então, assim, quando você não abraça aquilo, você não aceita, você quer seguir o seu caminho, você sente aquela ferida e de uma certa forma é um bloqueio. Talvez seja por isso que você tem um perfil dominante. Isso. E nisso você tem exatamente o que a gente falou no início, né? Essa dificuldade, porque você centraliza ali com você, porque parece que você tem sempre que provar que você é boa naquilo. Cresceu na expectativa que tinha que provar para alguém que você é boa nisso e que tem que dar certo. Exatamente. Porque era o universo torcendo contra e você mostrando que realmente vai dar certo. E deu certo, né? Deu certo. E isso vai até para a área realmente pessoal, assim, né? Relacionamentos e tudo acaba que influencia em tudo isso, né? É como eu sempre falo, os pais tentam dar o seu melhor, mas acaba que deixam marcas, né? Afeta a vida inteira. Então deixa mesmo. Enfim, mas com isso foi bom porque, de certa forma, me ajudou a chegar onde eu cheguei, porque... Ele transformou numa pessoa forte. Exatamente, porque pede, né? Quem é empresário tem que ser forte. Tem que criar uma armadura, né, Érica? Os desafios são muitos e são grandes todos os dias e não dá para fraquejar, não, porque a gente até fraqueja, mas tem que levantar logo, porque a gente sabe o que quer. Então, assim, o que faz a gente chegar lá é a gente ter certeza do que quer. E eu sempre tive essa certeza. Diante da maior dificuldade que eu tive já dentro da empresa, a única certeza que eu tinha é que era aquilo que eu queria, que é isso que eu sei fazer. Deus não ia colocar esse sentimento dentro de mim se não fosse para dar certo. Então, quando eu estava mal em uma situação, eu pensava, mas esse sentimento tá aqui dentro, tem um motivo. Então, vamos continuar, vai dar certo. E é isso. Então, a maior dificuldade realmente dentro da empresa, para mim, quando tinha essa maior dificuldade, vinha esse sentimento, essa certeza de que ia dar certo. E a gente continua. E eu sempre gosto de deixar isso para qualquer pessoa. E muitas Ser pessoas, positiva. Muitas pessoas procuram a gente porque sabe que a cadeira de salão, né? As pessoas vão lá para perguntar alguma coisa, pedir dicas, conselhos, né, e tal. E você, de certa forma, você não pode, porque você não é psicólogo, mas acaba que a gente acaba falando, né, e as pessoas sempre perguntam muito sobre isso. Vai começar a colocar uma empresa? Como já tive amigas que foram começar um bronze e tal, e iam perguntar. Eu sempre falei, quando as dificuldades surgirem, você tem que ter certeza, você gosta do que você faz, é isso que você realmente quer, porque vai dar certo. Se for, você tem certeza que é isso. Agora, se você está entrando, porque você vê, tá todo mundo fazendo, isso dá certo, tem muito salão, não vai. Não tem como dar certo. A pessoa tem que estar preparada e disposta a enfrentar as dificuldades, porque todas as áreas da nossa vida a gente sempre vai se deparar com elas. Não é um mar de rosas. Não. Empreender nunca vai ser fácil, em qualquer área, né, Érica? E assim,
Gostei muito de ter conhecido um pouco mais da sua história. Tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo estão se identificando com a sua trajetória. Quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, Eu que agradeço. por essa troca de experiência, por deixar aqui registrado o seu propósito de vida, porque não existe início e meio, né? Não tem o fim. Então, assim, a vida da gente, a gente sempre tem que estar buscando estar em constante evolução e ter a certeza de sermos positivas, aquela certeza de que vai dar certo, porque você já começa achando que não tá bom, não tá legal. A culpa é da pandemia, a culpa é do imposto, a culpa é do contador, bota a culpa em todo mundo menos em si próprio. Então, a gente tem que buscar resolver, né, Érica? Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Quero lhe agradecer novamente e pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Agradeço pelo convite, foi maravilhoso estar aqui. E a minha mensagem é: se realmente isso é o que você quer, né? Em qualquer área, se você decidiu que é o que você gosta de fazer, se é um sonho seu, insista. E quando qualquer desafio aparecer, coloque na sua cabeça a questão da autorresponsabilidade. Foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu entendi que tudo que acontece na vida da gente é realmente culpa da gente. Então, assim, foram escolhas, foram decisões que você tomou. Quando você entende que não tem que culpar o outro, muita coisa muda na tua vida. Então, isso eu falo muito para os meus colaboradores, sobre a autorresponsabilidade. Assuma as responsabilidades da sua vida, né? Tudo que acontece na sua vida foi, de certa forma, uma escolha sua, é culpa sua. Então, o que é que você vai fazer com isso? Então, é saber o que é que você vai fazer com a situação que você tem ali, que só você pode transformar essa situação. Com certeza. Você chegou até ali, então agora cabe a você sair dali. Então, para de culpar o mundo. É verdade, é porque você dá conta, né, Érica? Sim. Estamos chegando aqui ao final de mais um programa Gente Negócios. Eu quero agradecer a você, telespectador que está nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência.